Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, agora com vídeo também no YouTube. Então, se você quiser ver a gente, além de ouvir a gente, você pode ir lá no YouTube. E também tem um recurso do Spotify, do YouTube, que eu conheço, né? Nas outras plataformas eu não conheço, mas você pode acionar o sininho ali das notificações para ser avisado toda vez que o Físio em Ortopedia lança um novo podcast, um novo episódio. Você vai ser avisado, você vai ser notificado e não vai perder nenhum episódio. Hoje eu estou aqui com uma referência da minha vida, primeiro, né? Vamos pela ordem de grandeza. Primeiro, uma referência da minha vida no sentido da vida mesmo. Segundo, é uma referência profissional. Terceiro, é uma grande amiga, uma pessoa que eu amo, apesar da gente não ter uma convivência que poderia ser maior, eu acho, eu adoraria ter isso maior, mas está conosco aqui... Estamos separados por 330 quilômetros. Estamos aqui hoje com Ana Maria Siriani, esse doce, uma das maiores professoras da área de fisioterapia do Brasil. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, viu, meu querido? Mas para eu ficar uma das maiores professoras, eu preciso comer muito arroz e feijão ainda. E estou falando isso que eu quero te dar o parabéns pelos 2 episódios que você gravou com o professor Nevaldo Parisotto e o professor Carlos Castro. Para quem não sabe, o professor Carlos Castro foi meu orientador de TCC, o professor Nevaldo Parisotto foi meu professor. E sim, as histórias, eles contando, né? Eu vi muita coisa, lógico, não vi eles desmontarem e montarem o primeiro equipamento, mas eu vi muitas vezes essas histórias, vi esses equipamentos, vi esses materiais lá na sala do Carlão, e eu fico absurdada, assim, do tanto que a fisioterapia cresceu nos últimos anos e que como que começou na mão desses meninos, né? Que ainda são jovens senhores, vamos falar a verdade. Sim. Então, tem muito a entregar ainda. Falta muito para eu virar um Nevaldinho, um Carlão, mas eu fico feliz de estar no caminho. Muito legal. Então, como nosso tema hoje é tempo, organização do tempo, hoje eu tomei a licença poética aqui, vou até pedir desculpas para o nosso editor, o Daniel, que eu estou colocando aqui a música do Legião Urbana, Tempo Perdido, né? E a primeira pergunta que eu faço para você, Ana, como está escrito nessa letra aqui, o futuro não é mais como era antigamente. Já que você está falando de antigamente, né, desses meninos, esses caras que cortaram o mato, né, para a gente estar aqui agora. Então, o futuro não é mais como era antigamente? Não é, Linho. Não é, e antes, muito provavelmente, a gente tinha uma quantidade de coisas para fazer, ofertas de coisas para fazer significativamente menor. A gente tinha uma paciência maior, porque como as coisas aconteciam de forma mais lenta, por exemplo, se você quisesse muito mandar parabéns para alguém no aniversário e essa pessoa não estivesse na sua cidade, a única forma de você mostrar que se lembrou dela naquele dia era mandar um telegrama, e isso tinha um custo. Eu mesma cheguei a receber telegramas, e hoje isso é uma coisa assim totalmente fora de cogitação. A gente hoje, se quer mandar uma mensagem, manda de áudio e escuta em 2 vezes no WhatsApp, por exemplo, ou em outra plataforma de comunicação. Então, definitivamente, o futuro não é, em termos de ofertas, oportunidades, coisas para fazer, isso cresce exponencialmente, a ponto de pessoas feito o Elon Musk considerar a possibilidade de que o nosso córtex não está preparado para evoluir na mesma velocidade da velocidade que a gente tem de produção de dados e conhecimento.
e ele está cogitando a construção do que seria o neocórtex como um apêndice tecnológico para você colocar aí junto do seu sistema nervoso central. Pra você ter uma ideia de como aquilo que antes era uma visão futurista, ela cada dia mais se aproxima de nós e mostra que o nosso tempo é menor, na verdade. As coisas passam num tempo, numa velocidade diferente, né? Então, até eu fui estudar um pouquinho para a gente conversar. Até Santo Agostinho escreveu no seu livro Confissões o que é o tempo, né? E ele responde, né? Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Agora, se me perguntam e eu quero explicar, eu não sei mais. Então, assim, é muito Incrível, legal, né? é muito legal, aliás, um podcast não, um episódio, um documentário que eu recomendo, é um documentário sobre o tempo. Se você digitar tempo no Netflix, você vai encontrar, e ali tem várias Não assisti esse, vou questões, assistir. é muito legal. O tempo que o tempo, eu vou pegar o nome certinho aqui, mas é muito interessante e, assim, estudiosos do mundo inteiro, filósofos, sociólogos, pessoas pessoas da tecnologia falando sobre o tempo e o que é o tempo e como funciona o tempo, né? E a gente vê, né, a morte com a aceleração das coisas, a morte da paciência e o nascimento da ansiedade, né? A gente vê a paciência cada vez mais doente, a paciência lá dando seus últimos suspiros, e a ansiedade se tornando um halterofilista, ganhando musculatura, ficando gigante diante da gente, né? Como lidar, Ana Maria, por exemplo, né? O nosso trabalho, eu vou falar do meu trabalho como clínico e do seu trabalho como professora. São dois trabalhos que ficaram muito difíceis com a paciência na UTI e a ansiedade virando um halterofilista gigante. Porque Especialmente, pacientes querem perdão, ficar bons rápido, né? E alunos querem aprender rápido, instantaneamente, é, enfiar um chip na cabeça, né? especialmente no Brasil, né, Linha? A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países recordistas do consumo de ansiolíticos e aqueles outros veneninhos que faz a gente ficar magrinho. A gente é um povo ansioso. É. E aí, os nossos trabalhos estão ficando cada vez mais difíceis. O ensinar, porque para aprender, por exemplo, para ler uma coisa, um livro, qualquer coisa, você tem que ler devagar. E não adianta você ler correndo, né? E a gente está perdendo alguns prazeres, que, por exemplo, é curtir o caminho da leitura e não chegar no fim do livro. O objetivo não é chegar no fim do livro, o objetivo é curtir a jornada, né? O que você tem sentido na sala de aula, no estágio da faculdade? O que você tem sentido dessa galera aí a respeito desse assunto, hein? Eu tenho sentido bem isso mesmo, né? A coisa a ansiedade crescendo e a paciência na CTI, como Uhum. você mencionou. E acho que é um fenômeno que assim, acomete todos de forma geral. Você pode ser uma pessoa super zen, mas é impossível não sentir que você está abrindo mão de alguma coisa na vida para se dedicar a outras nesse momento que a gente está vivendo. E dessa agonia, dessa ansiedade, estava falando do meu trabalho como professora, a ansiedade dos estudantes, mas a minha própria ansiedade. Se eu deixar, todo dia eu entro, todo dia tem um artigo de ombro para ler. E eu fui percebendo ao longo dos anos, e até mesmo por conta do trabalho nas redes sociais, que eu não sou uma repórter, eu não posso dar furo. Eu não posso, sabe, estar na ponta da língua com o último artigo científico destrinchado, porque as pessoas esperam que eu leia esse artigo com a profundidade de uma pesquisadora, de uma cientista. E você não faz isso rápido. Você não faz isso para amanhã. Ou você não faz mais nada da sua vida, ou você é só um dador de notícia de internet. Então, eu mesma, Elinho, fiz essa busca de como aproveitar melhor meu tempo para poder fazer as coisas que eu gosto e desempenhar os diferentes papéis da minha vida. E vou ser muito honesta, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Ana, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Você faz um monte de coisa. É verdade, mas pergunta quando foi a última vez que eu vi minha mãe.
que é uma senhora de mais de 70 anos. Então, a gente está sempre abrindo mão de alguma coisa em algum momento. Nesse momento, tem várias coisas impedindo eu de estar mais tempo lá com a minha mãe. Ela está em paz, está tudo sossegado, a gente está conversando. Mas Bom. isso, a gente não tem só o papel de professor para desempenhar, só o papel de clínico, fisioterapeuta para desempenhar. E acho que qualquer pessoa que a gente conversar, se você perguntar para ela que visão ela tem do final da vida dela, ela não vai dizer que ela quer infartar dentro da clínica num sábado à tarde sozinho, colocando as coisas em ordem. Elas vão dizer que gostariam de estar com as pessoas mais queridas, né? E aí é a hora da gente também fazer essa reflexão. Tudo bem dar sprints de tempos em tempos para alcançar alguns resultados, mas tem tempo em que a gente tem que dar um sprint na dedicação para a família, um sprint na dedicação para a criação dos filhos, um sprint para entender onde a gente vai fazer mais diferença, Uhum. né? E onde vai trazer os melhores resultados ao longo da vida, não só no momento. E isso é muito engraçado, porque as pessoas acreditam realmente que dá para dividir o tempo igualmente em fatias para os diferentes papéis que a gente desempenha, e não é verdade isso. A gente não tem vida pessoal separada de profissional e não tem como dividir exatamente igual. Portanto, é preciso ter um momento muito próprio de reflexão. É. Onde você quer deixar seu legado, onde você quer investir seu tempo, como você vai investir seu tempo no primeiro semestre de um ano. Eu faço esses planejamentos. Você faz? Faço. Eu tenho planejamento para 20 anos, 10 anos, 5 anos, ano, mês e trimestre. Nossa, que organizada, meu Deus do céu. Tá aumentando, Mas tá aumentando a minha carga de culpa aqui agora. não, é assim, mas eu aprendi que isso, Elinho, me traz muito mais clareza do que eu quero para minha vida, sabe? Uhum. Eu tenho uma vantagem, talvez, sobre algumas pessoas mais ansiosas. Quando eu vejo um planejamento, eu já entendi isso, na verdade. Planejar não significa que as coisas acontecerão. Uhum. Significa que você vai agir de maneira intencional. É isso que significa. Como vai ser? Às vezes a gente faz tantos planos, né, sobre como vai ser as coisas e, bem, quem não viveu os 2 últimos anos não sabe do que a gente está falando, mas, Putz, meu. né, assim, a gente tem um planejamento, mas às vezes as coisas não saem no ritmo, na velocidade, pelas vias que a gente imaginou, mas você continua agindo de maneira intencional. E eu tenho muito desapego com o percurso, meu apego é com o resultado final, entendeu? Então, Uhum. isso me dá uma vantagem grande. Quando eu falo que eu tenho um planejamento para 20 anos, as pessoas falam assim: nossa, mas você não fica ansiosa? Não, Uhum. não. Eu Legal. fico ansiosa no dia que eu acordo e não sei o que eu tenho para fazer. Que Ah, aí eu começo a fazer coisas aleatórias, sim, entendeu? Aí sim, isso me deixa agoniada. Eu vou deitar e falar: putz, perdi o dia, fiz pouca coisa. sim. Legal. Eu outro dia li um artigo de um cara que ele faz um exercício. Ah, Ele pega uma pessoa e fala assim: bom, vou dar o seu exemplo. Você vê a sua mãe de quanto em quanto tempo? Ah, de tanto em tanto tempo. Tá bom. Quantos anos tem a sua mãe? Tanto. Tá? é, Considerando que só a morte é só uma realidade para ela, que você não vai morrer, tá? E aí, mais uma vez, não estou falando isso para você, tá? Estou falando do não, artigo que eu li. eu já fiz essa conta. Aí ele fala assim: olha, pela expectativa de vida da sua mãe e tal, e pela frequência com que você vê sua mãe, você vai ver sua mãe mais 12 vezes. É, E o que você faria se você soubesse que você vai ver sua mãe mais 12 vezes? Então, assim, é um negócio meio. só mais 12 vezes. Eu falei isso pro Lucas outro dia, porque eu falei. E ele foi para É, Salvador, né? era aniversário da mãe dele, não, era Dia das Mães, em maio, foi Dia das Mães, né? É. E eu falei assim, Lucas, você vai para Salvador ver sua mãe, né? Ele falou, não, não vou. Eu falei, Lucas, você vai para Salvador ver sua mãe, porque se eu tivesse aqui, eu iria e eu não tenho mais como ver minha mãe.
Então, a gente que já perdeu o saco. escuta isso que eu tô te falando. Vai ver sua mãe, tá? Aí eu contei essa história desse cara que faz a conta. Eu falei, então, se você sabe que cada vez vai ser um dozeavos, né? Então você vai fazer esse tempo ser do caralho, assim. Você vai, porra, vou fazer um puta encontro com a minha mãe, entendeu? É Então, verdade. esse um dozeavos vai ser um diamante, cada um deles vai ser um diamante até completarem os 12 diamantes. É. E quem tá vendo a gente no YouTube agora, tá vendo que eu tô visivelmente emocionada. Hoje é dia do aniversário do meu pai, que também Meu faleceu Deus, já. meu Deus. E é isso, gente. Então, assim, é engraçado porque com o volume de coisas que a gente tem hoje para fazer, É, é muito fácil a gente ligar um modo automático e não racionalizar algumas decisões. é, E a maior parte de nós não tem uma visão clara do uso do tempo. é, E com isso, a gente toma muitas decisões baseadas nas necessidades dos outros. Essa é uma coisa muito pesada também. Assim, eu vejo muita mãe, muito pai dizer: quem faz a minha agenda são meus filhos. Eu concordo. Eu acho, de novo, é aquela fase do sprint. Tem um período em que os filhos dominam a vida de um casal, principalmente uhum, quando são menores, né? uhum, Mas se a gente não olhar a vida de uma forma, assim, considerando quem você quer ser, o que você quer fazer, onde você quer deixar seu tempo, você se vê realmente fazendo coisas que, inclusive, você não gostaria de ter feito. E isso é muito ruim, é muito ruim. As pessoas, por exemplo, acham muito curioso, sabe, Aline, que eu não vejo e-mail todos os dias. As pessoas ficam absurdadas com isso. Como assim você não vê e-mail todo dia? Não, todo dia eu não vejo. Eu não vejo todo dia. Eu não mando e-mail para os meus alunos no final de semana. Depois que eu aprendi a fazer a programação, se eu trabalhar e eu quiser mandar um e-mail, ele fica programado para segunda-feira de manhã. Mas eu não incomodo mais meus alunos de final de semana. Fui aprendendo algumas coisas, sabe? uhum. Porque cada um de nós reage de um jeito com essas coisas. Sim, sim. E os níveis de estresse estão muito altos. Uhum, Então, também tem isso, saber respeitar o ritmo dos outros. A gente é muito ruim de ditar o nosso ritmo e de respeitar o ritmo dos outros. uhum, Porque tem pessoas que visivelmente precisam de mais tempo uhum. para absorver, raciocinar, considerar, avaliar. Então, vou dizer uma bobagem, assim, do tipo, vou marcar férias de funcionário. Tem funcionário hoje que já sabe que dia quer sair de férias e para onde está indo. E tem funcionário que tem que chegar em casa, conversar com a mulher, que vai conversar com a sogra, que vai Uhum, conversar com a nora, que vai para acertar isso daí. E a uhum, gente quer fazer a agenda, a gente quer fazer a lista lá de saída de férias de todo mundo naquela hora, porque é a hora de resolver aquilo. Então, uhum. é uma questão super delicada. E se você não for intencional com o uso do seu tempo, a chance de você estar sendo a agenda dos outros e perdendo oportunidades preciosas de fazer as coisas que você mais gostaria é enorme. É, essa reflexão que a gente vai trazer, eu acho que é muito interessante, muito importante, até porque a gente fala para muita gente nova, né? Muita gente jovem no É, começo da profissão, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E eu vou trazer aqui um texto que eu li, um texto que eu li, não, um trecho que eu ouvi, né? De uma explicação sobre o tempo de um estudioso francês. Nós sempre existimos no presente. Não faz sentido dizer que existiam no passado, já que no passado existimos no presente do passado. E no futuro existiremos no presente do futuro. Até mesmo na memória, o que eu lembro agora. E o futuro é uma imaginação presente. Ou seja, só o presente existe, mas a exato. diferença é que percebemos cada vez mais que o presente se reduz, se reduz, se reduz. O que parecia um ano, um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto, um segundo, é apenas um instante.
E um instante não existe. Um instante é um limite. Então, a conclusão que chegamos é que não existe futuro nem passado, e nem o tempo. O que existe é o presente. Desde que nascemos, só temos o presente. E talvez morrer seja o fim do presente, já que o futuro não existe e o passado também não. Temos apenas uma sequência finita de presentes. Cara, isso é muito porrada, né? É muito porrada, né? Então, o que a gente tem, e não é à toa que esse desgramado chama presente, né? É um puta presente, né? É mesmo, porque é o único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa. É verdade. O único lugar onde a gente pode definitivamente fazer algo é agora. Depois já era. Exatamente. Então, ele não aceita desaforo, não é um bem recuperável, ele não é um bem que você domine, você não consegue parar, você pode parar de gastar dinheiro, por exemplo, em uma parte excessiva, você tem coisas fixas sim, mas você pode parar de gastar dinheiro, você pode parar de trabalhar, um monte de coisa você pode pausar. O tempo não pausa. Você começa o dia com tantos minutos e termina o dia com 0 minutos. E o que a gente tem é uma sequência finita de presentes, né? E aí, então, desse ponto de vista, eu acho legal a gente falar para quem está escutando a gente que uma análise importante, antes de falar de qualquer estratégia de gerenciamento de tempo e tudo mais, uma coisa muito importante de ser feita é sentar você mesmo com um papel, escrever no papel quais são os seus papéis sociais, né? Você é dono de uma clínica, então você às vezes também atende, então você é fisioterapeuta, mas é o gestor. Você é pai, você é filho, ainda tem seus pais vivos, você ainda tem relações a manter com eles. Amigos, né? Tem a coisa dos amigos, tem às vezes um clube, uma associação que você participa. Então, é bacana você ter um momento para sentar e listar todos esses papéis. Porque eu já vi muita gente, por exemplo, desistir de participar de coisas tipo maçonaria, porque descobriu, inclusive, que tinha mudado a personalidade, que aquele local já não fazia mais sentido para ele, Sim. E que era hora de deixar aquilo, de deixar aquele compromisso semanal para trás. Então, Sim. A primeira coisa que eu queria dizer é, para gastar bem o nosso tempo, é importante ter clareza de quem a gente é e aonde a gente usa o nosso tempo. Então, se vocês puderem, uma hora dessas, fazerem essa intervenção, senta com um papel e escreve. E aí, honestamente, dá uma nota para quanto tempo você está dedicando a cada um desses papéis e avalia se tem algum lugar onde você gostaria de estar mais e você está devendo. Essa é uma primeira atitude prática para quem está aí escutando a gente, começar a refletir a respeito do uso do seu tempo. É importante a gente começar a pensar e não parar de pensar, né? Porque eu tenho certeza que o seu processo, apesar de você ser organizado e ter, por exemplo, uma projeção de 20 anos, você é super organizada com o seu tempo e você tem um planejamento, mas você percebe, por exemplo, que depois você vai fazer o comparativo entre o planejado e o realizado, né? E é igual tratamento, né? É igual tratamento. O tratamento é uma coisa viva, ou seja, eu tentei uma intervenção, ela não funcionou, eu mudo aquele tratamento porque eu percebi que aquilo não vai surtir efeito. E o planejamento, o seu planejamento, por exemplo, Ana, você também é uma coisa viva, né? Você olha para ele de tempos em tempos, você faz um ajuste de rota, você percebe que é o que você falou, aquela igreja que eu frequento não faz mais sentido para mim, aquilo talvez eu tenha me tornado um pouco mais pragmático, então agora eu preciso de outra coisa. E aí eu substituo, eu não sou escravo do que eu planejei, eu sou senhor do meu planejamento e posso modificar esse planejamento a qualquer momento. E como é que você acha que a gente tem 2 estilos básicos de intervenção, né? Você acha que é melhor ser radical nesse sentido, ou você acha que é melhor ser gradativo? Eu sei que é difícil responder isso, mas... Não, mas veja,
eu já fiz pelo menos 3 grandes cursos de planejamento e gestão de tempo com pessoas diferentes, tá? O último que eu comecei, ainda estou fazendo, é da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Eu recomendo muito, principalmente para mulheres, porque ela fala de produtividade compassiva, mínimo viável diário, que são conceitos que eu acho muito interessantes para nós mulheres que acabamos acumulando várias funções e muitos papéis. Uhum. Não que os homens não façam isso, mas a Sim, gente ainda tem a culpa eterna da mulher que é sim, mãe e cuidadora, né? sim. Então é legal falar da Thaís, porque eu acho que ela traz muito essa visão feminina da gestão do tempo. Legal. Dentro do Vida Organizada, a Thaís, ela descreve perfis. Então, quando você começa o curso, ela pede para você fazer um questionário e ela te dá um perfil baseado em 5 ou 6 animais, e um deles é o tartaruga. Então, tem pessoas que, como eu disse, têm esse perfil de levar mais tempo para assimilar as coisas dentro da sua vida. Para essas pessoas, mudanças gradativas são melhores. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que leva um determinado tempo para fazer uma lista de compra, para entrar e sair de um mercado, porque você é mais contemplativo. Se você é uma pessoa que precisa ler 2, 3 vezes alguma coisa para aquilo começar a assimilar, fazer parte do seu entendimento, você provavelmente tem esse perfil. Tem algumas variações, são traços principais, mas se você é uma pessoa que leva mais tempo processando as coisas, você provavelmente vai se beneficiar de uma entrada gradativa. Se por outro lado você tem o tal do perfil coelho, que é aquele que é o rapidinho, né? Começa a Uhum. fazer as coisas, começa a fazer tudo rapidinho. Às vezes, lógico, tem pontos positivos e negativos, uma pessoa muito rápida pode também ser um pouco mais superficial, mas nesse caso, mudanças mais radicais podem ser melhor assimiladas. Então, não existe uma fórmula. E é Uhum. interessante você entender um pouco como você reage. Uhum. De qualquer forma, tem um negócio, tem uma frase que eu aprendi com outro dessas pessoas com quem eu fiz curso, Jerônimo Telme. Ele Sei. sempre fala que quando você começa a implantar um sistema de organização, uma filosofia de organização na sua vida, o natural é que primeiro você passe por uma fase que você fala assim, caramba, tô enrascado. Porque é essa coisa do diagnóstico. Você vai avaliar, vai perceber que está numa situação complicada, você pode ter, por exemplo, uma situação de e-mail muito complicada. Quando eu fiz o curso do Jerônimo, Hélio, eu fiz uma estratégia que ele recomenda, que é abrir concordata do e-mail. O que é isso? Você cata tudo que está na caixa de e-mail, tudo, e transfere direto para uma pasta secundária dentro da caixa principal e zera a sua caixa de e-mail. Porque tem gente que não dá conta do próprio e-mail. Eu era essa pessoa. Eu passei por isso. Eu tive que abrir concordata do meu e-mail. Eu joguei tudo para lá, bati um olho, vi o que era urgente, que estava ali na cabeça, Uhum. pus na minha lista de tarefa, joguei todo o resto para lá. E nessa brincadeira, tinha coisas que me pediram que nunca mais lembraram de me pedir. Uhum. Tarefas que eu ia executar e que já estavam, inclusive, overdue, entendeu? Já tinha ido, já tinha passado. Então, é normal que no começo você sinta uma perturbação, porque você vai olhar a sua questão, como você usa o seu dia, as suas coisas. E nesse momento, você vai sentir muito desconforto, Angústia, né? angústia mesmo. É. E você tem que estar focado, tem que ser intencional para superar esse período inicial dessa angústia de se reorganizar, de começar um processo de organização e lembrar que é o nome, né? É um processo de organização. Você não acorda hoje, não é que nem chamar a moça para arrumar os armários, que a moça vem, deixa tudo com as cores certinhas, não sei o quê, lá, e tá arrumado o seu armário. Não, é muito mais o processo de você tirar as coisas do lugar e não ter tempo de voltar, é muito mais essa coisa é mais devagar que o negócio acontece. É. Então, eu também, por exemplo, levei tempo até tirar todas as notificações do meu telefone.
porque eu precisava avisar a minha mãe e o meu irmão que se fosse uma urgência, eles tinham que me telefonar. Eu fui tomando atitudes aos poucos até chegar hoje ao ponto de não ter notificação de nada, de coisa nenhuma em lugar nenhum. Zero Nenhum. notificações? Zero. A única coisa que sacode, apita e faz barulho é esse reloginho às 7 da manhã, que Para em você geral acordar. já me pega de pé tomando café. Tá. Entendeu? Eu não tenho notificação de nada. Caraca. Zero, zero, zero. Agora, veja, eu não tenho filho na escola, Sim, sim, entendeu? Não tenho sim. filho na escola, então. E aí todo mundo que convive comigo sabe. Se você tem uma Liga. urgência, você precisa me telefonar, Tá. Legal. entendeu? Não. Mas é o processo, você vai construindo isso. Mas esse negócio aí do que você falou de e-mails de coisas que te solicitaram e você fez o teste e as pessoas deixaram de solicitar, ou seja, elas se viraram Avisavam. ou encontraram outra fonte disso. Eu Ou já então fiz. passaram na minha porta, me perguntaram, eu respondi rapidinho, entendeu? É, 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 é. Ou virou uma ligação até, né? Ó, e é isso. Ah, não, não é assim. Ah, beleza, então Tá. tá bom. E eu fiz esse teste já. Eu fiz esse teste, porque eu trabalhava num hospital e toda vez que eu fazia A, eles me solicitavam que também fizesse B. E aí eu fazia A e B. Aí de novo eu ia falar A e B. Aí eu falei, cara, não faz sentido nenhum esse B. Deixa eu testar. Fui lá e fiz o A. Ninguém ligou. Ninguém ligou. Então, assim, você faz o B, você está perdendo tempo precioso e não faz a menor diferença no dia a dia. Ninguém reclama da sua falta de entrega, ninguém reclama, ninguém percebe que você não fez. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito. E essa coisa de você tirar a notificação é igual, a gente tem que botar o nosso tempo também nas nossas tomadas de decisões, né? No livro Essencialismo, não sei se você já leu esse livro, Ainda não li. eu acho que você devia ler, eu acho que você vai se identificar. Ele tá aqui para ler. E uma frase muito presente no livro é: se não for um sim óbvio, é um não É um óbvio. não. É um É, não óbvio. Se não for um sim óbvio. Se assim, claro, por que eu não pensei nisso? Isso é um sim óbvio. é. Né? Agora, se você tem que parar e ficar fazendo uma ginástica mental para encaixar isso no raciocínio para fazer isso é um não óbvio. É um não óbvio. E aí, Elinho, eu até vou contar duas experiências, porque eu acho que pode ajudar as pessoas. Claro. Eu sou uma pessoa rápida, assim, eu hoje, se bater um negócio para mim, né, para eu fazer que é rápido, eu rapidamente faço e me livro dele. E com isso, as pessoas ao meu redor reparam. Você acha que não? Claro que repara. Claro que reparo. Repara. Então, a gente tem lá no Centro de Desenvolvimento Docente o módulo básico de desenvolvimento dos professores, e ao final tem um trabalho de conclusão. E aí, cada um de nós recebeu 3 trabalhos para avaliar. Eu fechei os meus 3, terminei de avaliar e avisei no grupo do WhatsApp que estavam avaliados. Uma das colegas me escreveu, falou assim, Ana, já que você terminou os seus 3, você não pega um meu para fazer? Eu disse, não. Certo? Por quê? Porque eu não terminei o meu mais rápido para fazer o serviço dos outros. Uhum, Eu terminei o meu mais rápido para poder fazer outras coisas que eu faço. E uhum. é duro você falar não para um colega, Pô, sabe? Sim, e aí eu tive que falar para ela, olha, Aline, eu corri entregar os meus porque eu tô com outras coisas para fazer, então eu não posso me comprometer com o seu. É duro você falar isso, é muito uhum, duro. uhum. Mas você tem que aprender a fazer isso, senão as pessoas passam por cima de você. Sim, sim. Sem querer, elas não fazem por mal, Não, entendeu? não, Elas sim, não estão fazendo por mal. sim. Mas se você deixa, a coisa vai. Se você não aprende a falar não, você está lascado. Aí outra coisa que aconteceu comigo esses dias. Um colega querido, aluno nosso, tá sempre conversando comigo, já fiz curso com ele e tudo. Falou assim, Ana, a gente vai fazer a nossa primeira jornada de graduação aqui com os alunos presencial pós-pandemia, não sei o que, a gente queria muito que você viesse, o povo aqui é doido com você, não sei o que. Elinho, e para falar não?
Porque eu adoro jornada de graduação, É eu lógico que você adora. adoro. Para você ter uma ideia, eu já fiz no mesmo dia a jornada de graduação de Bebedouro. Saí daqui de manhã, fui para Bebedouro, dei uma palestra lá, almocei com o pessoal lá, vim embora para Ribeirão, dei aula à tarde, saí da aula, fui para a Unip para dar a mesma palestra aqui. 2 jornadas no mesmo dia, inclusive com viagem. Eu adoro jornada de graduação. Teve um ano que eu fiz Bebedouro, Unip, Barão e UNAERP. Todas as jornadas eu dei palestra. Sim. Pensa para falar não, porque é lá para os cantos lá de Sorocaba. Não é aqui do lado, entendeu? Sim. Não é Bebedouro. Sim. E às vezes a gente tem que falar não mesmo para coisas que a gente adora, porque não vai caber na vida. Entendeu? Vai ter um custo pessoal que é alto quando você coloca no dia a dia. Fazer uma viagem dessa lá para Sorocaba e voltar para mim hoje me custa fisicamente. Eu volto cansada, no dia Sim. seguinte eu não trabalho igual. Então, é duro, mas às vezes você tem que botar isso na ponta do lápis e falar não. E as pessoas têm muita dificuldade para falar não. E de ouvir não também. E de ouvir não também. Tem gente que fica bravo com você, porque você falou não. Você vai fazer o quê? Eu tenho estratégia, eu aprendi nos cursos. Cada sim para alguém é um não para você, né? Quando você fala não para uma proposta, eu recebo proposta de pesquisa toda hora, gente. Toda hora tem alguém querendo fazer um projeto, não sei o que, assim. E aí eu aprendi. Assim, olha, eu achei muito interessante o que você vai fazer, eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis, mas eu, neste momento, não posso me comprometer a dar a ajuda que você vai precisar de mim. Eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar o seu projeto. Inclusive então, a ajuda que você merece, né? Inclusive te dá a assistência que você merece, porque o projeto é legal. Eu prefiro que você peça ajuda para outra pessoa, porque eu vou atrapalhar. Eu não tenho o tempo que você vai precisar, com a qualidade de serviço que você vai precisar. Entendeu? Então, assim, você elogia a pessoa, agradece e diz, olha, eu não posso, porque eu não vou corresponder às suas expectativas. E em pesquisa, é melhor você dizer não do que não corresponder às expectativas. Eu tenho história de amizade que ficou abalada por conta de não corresponder às expectativas das pessoas. Entendeu? Isso não vale a pena. O custo é muito mais alto. Sim, sim, sim. E às vezes a gente fica pegando coisas porque a gente quer reafirmar a nossa reputação e a imagem que as pessoas têm de nós. Quando, na verdade, se você abraça mais do que você consegue, você está destruindo a sua reputação, porque você vai fazer de qualquer jeito, ou não vai se dedicar da maneira que devia, e as pessoas vão ter outra percepção da sua reputação, e você vai destruir uma coisa que você está tentando proteger, né? Então, é muito louco isso. E outra observação que eu faço da sua fala, Ana, não é uma coisa comum, pelo menos nos ensinos regulares. Eu tenho um filho com dificuldade de aprendizado. Eu tenho um menino de 12 anos que não sabe ler e escrever ainda, tá? Tem uma baita dificuldade em todos os tratamentos, graças a Deus a gente tem condições aqui de ter, mas é um menino diferente, né? E é muito Pink Floyd isso, né? É pegar os diferentes, enfiar no moedor de carne e sair todo mundo igual, né? Então a escola e talvez o professor tradicional, ele não esteja preparado para essa esse subgrupo que você falou que a tua colega faz. A tartaruga, tem a vaquinha e tem o coelho, né? Que são 3 velocidades diferentes, né? A vaquinha lá é o regular, a tartaruga é lenta e o coelho é rápido, né? E como diz o Capitão Nascimento, né? O sistema é foda, parceiro. E o que o sistema quer? O sistema quer te botar nele para o sistema andar. Eu não quero saber se você é lento. A velocidade é essa. Eu não quero saber se você é rápido. Então eu acabo punindo rápido e punindo lento. E todo mundo tem que virar vaquinha. A tartaruga que se vista de vaquinha e o coelho que se vista de vaquinha, porque eu quero todo mundo andando igual uma boiada, assim, ó. Vamos, igual aqueles caras... E como tá passando o Pantanal agora, né? É aqueles caras que sobem 3 cavalos lá e ficam empurrando aqueles 200 bois.
E graças a Deus é todo mundo boi. Você imagina se, ao mesmo tempo, eles tivessem que tocar tartarugas, bois e coelhos. Ferrou! Cavalo. Ferrou! Porque, né? E por que eles andam no cavalo? Porque o cavalo é mais rápido que a vaca, que o boi. É, Então, se um escapar, eu consigo buscar. Como é que eles iam buscar coelho montados em cavalos? Ferrou! Então, então, eu sinto na pele isso. E a escola é assim, a sociedade é assim, como disse o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Então o é. sistema quer que você se encaixe, se vira para se encaixar, Para tudo, né, Hélio? para Para tudo. tudo. Por É, exemplo, quantas vezes eu já não escutei? Ah, mas você não vai casar? Ah, você não vai ter filho? é. Você não Você tem não vai vontade ter de ter filho? filho? É, Sabe assim? Por é. quê? Porque tem um momento da vida, uma idade na qual é esperado que você cumpra com essa É função, cobrado que por é a isso. mesma coisa que você imaginar que ao final de um semestre a pessoa terminou de aprender algo. É. Eu não canso de me dizer isso, eu não tenho vergonha. Eu saí da graduação sem ter entendido as diferenças reais entre fibra tipo 1 e 2. Eu não sabia. Eu graduei sem saber isso. Eu fui terminar de entender isso no mestrado. Se eu Uhum, dependesse desse desfecho educacional para me formar fisioterapeuta, eu não teria me formado. Não com a minha turma, uhum, né? E essa é a filosofia que está por trás da educação continuada, da progressão continuada. A ideia é que a pessoa vai amadurecendo dentro do sistema educacional. uhum. Na escola, a gente sabe que a gente tem uma tentativa disso, sabe dos problemas que isso, dos desdobramentos disso e de como isso foi encarado, não foi encarado como deveria ser, dentro dessa perspectiva de que a gente leva tempos diferentes para aprender as coisas, mas uma forma de fazer isso no ensino de graduação são os testes de progresso, que não estão disponíveis nas faculdades de saúde do Brasil de forma geral. Algumas faculdades de medicina já têm, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está no processo de implantação. Uma hora isso vai acontecer para a fisioterapia aqui também, É, que respeita muito mais essa diferença de tempo de assimilação e aprendizado. E como é um sistema educacional que o compromisso social é entregar um profissional de saúde bem formado, a gente vai fazer isso com uma seriedade para não deturpar o processo. Que tem como fazer. Se a Inglaterra faz, tem como fazer no Brasil. A gente vai ter que dourar a nossa jabuticaba, né? Como é, alguns cursos de medicina já conseguem dourar a jabuticaba e criar um sistema de avaliação de progresso do estudante de medicina, e não essa coisa de a cada semestre eu faço uma matéria com uma nota. E a é. responsabilidade da avaliação não é mais do professor, é do sistema educacional, é da unidade. Então, para vocês verem como essa questão de tempo e de progresso, ela é altamente complexa, e mudar o nosso raciocínio dessa coisa semestral, né? Por que você espera o dia 31 de janeiro, de dezembro, para fazer promessas de ano novo? É. Se toda segunda-feira você está começando uma nova semana e é um pequeno ano novo. Se todo É. dia que você acorda é um pequeno ano novo, né? Então, assim, a nossa mentalidade, ela está fracionada em termos de entendimento do tempo, mas não é assim. Uma das piores coisas que você pode fazer para se organizar, por exemplo, é uma lista de tarefas para o dia. Isso mata a sua vida. E ninguém entende isso. Como assim, Ana? Você não tem uma lista de tarefas do dia? Não, eu tenho uma lista de tarefas da semana. Hum, Da semana. E na minha programação pessoal, porque eu sei como eu sou, eu sei como meu corpo reage, como a minha energia reage. Sexta-feira é um dia que eu não marco nada, não tem nada para ser feito na sexta-feira que não seja programação agendada. Tenho uhum, estágio de sexta de manhã. uhum. Por quê? Porque qualquer coisinha da minha lista da semana que ficou sobrando, eu vou empurrando para quinta e para sexta. Quinta e sexta-feira são dias que eu já não agendo lista de tarefas, atividades, e eu tenho coisas para fazer durante a semana. Ontem, eu saí com uma amiga para ver uma decoração do meu aniversário, e eu fui no banco do passageiro, cheguei em casa moída, enjoada, assim, meu sistema nervoso é fraco, coitado. E eu não conseguia fazer as coisas que eu tinha para fazer ontem, mas eu não tô apavorada, porque eu ainda tenho
Hoje, Em quarta-feira, gordura. quinta-feira, sexta-feira, eu planejo isso de maneira intencional. Uhum. E eu trabalho sempre adiantado. Eu não entrego as coisas, eu não gosto de entregar coisa de véspera. Então, Uhum. se eu passar mal hoje, se um filho tiver uma dor de barriga hoje, Uhum. vai caber na semana, Sim. entendeu? Esse é o antídoto anti-ansiedade, né? Total. Se você E é tá a à coisa, frente, e é a coisa de você respeitar o seu corpo também, é, entendeu? Não é, dá para fazer tudo num dia. Esse é é, um erro de organização violento. As pessoas fazem aquela lista enorme de tarefa e viram um tarefeiro. é, E na coisa da tarefa, a chance de você não estar dedicando tempo a coisas que trazem resultado de mais médio e longo prazo é enorme, enorme, né? Então, eu queria saber como é que você organiza o seu estudo. Por exemplo, só a coisa, só que a coisa de estudar, né? Porque Tá. as pessoas não sabem se organizar para estudar. Então, assim, como eu tenho muita obrigação, tipo, acordar e sair para trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não como, então é muito Uhum. importante trabalhar. E aí o que a gente mais vê é o estudo ficar para um quinto plano, não é nem o segundo. E aí eu vou trazer um dado aqui. Na Idade Média, um cidadão comum tinha contato com um número de signos durante a vida, tá? Ó, uma pessoa normal, uma pessoa média, na Idade Média, tinha contato com um número de signos que hoje corresponde a uma edição dominical do New York Times. Um jornal corresponde, uma edição de um jornal corresponde à vida inteira de um cidadão na Idade Média. Ou seja, a Ana Maria, que teoricamente, tá? Eu sei que não é só isso. Ana Maria não estuda só ombro, Ana Maria estuda didática, estuda um monte de coisa, estuda outras áreas. Mas assim, não dá para acompanhar só o ombro, né? Não dá para acompanhar só o ombro, só o ombro. Assim, ó, só o ombro direito já não dá para acompanhar. Como é que faz, Ana, para estudar e não perder o bonde, entendeu? Porque senão, assim, é tanto signo, é tanto material. E assim, antigamente, quando eu me formei, eu saía da minha cidade, vinha para São Paulo, chegava na Bireme com uma lista com 6 Ai, artigos, eu a também. Bireme me dava 2 artigos, um era em russo, o outro era em inglês. O russo não dava para traduzir porque não tinha Google Translate, eu não conhecia ninguém que soubesse russo. E aí alguém traduzia para mim o inglês. Uma amiga me ajudava a ler aquilo e a gente lia, a gente fazia TCC com 2 artigos, com 3 artigos. Não é que a gente... E hoje não, hoje ferrou. Porque você recebe e-mail de base de dados, o cara fala assim: ó, se você queria saber sobre ombro, toma, o caminhão de melancia vira na sua cabeça, assim, ó. Vem um caminhão. Aí você Melancia fala, do cara, Goiás. muito legal, muito legal. Por onde que começa a ler esse troço aqui? Elinho, você sabe que essa é uma grande angústia, né? Assim, É. mas enfim, a coisa do tempo para estudar. De novo, Hum. como você vai usar o seu tempo tem que ser intencional. O que que eu gosto de dizer? O mais interessante, o mais divertido é que você conseguisse incluir diferentes perspectivas de aprimoramento pessoal em termos de aprendizagem. Então, assim, tem coisas que eu quero aprender porque eu quero aprender. Quero aprender, e isso aconteceu comigo. Eu quis aprender a costurar. Eu comecei a pesquisar, aí eu localizei uma máquina de costura que fazia o que eu queria e que dava para encaixar no meu orçamento. Aí eu assistia assim, ó. Eu botava aqui o computador onde ele tá, a máquina de costura aqui na frente, tutorial do YouTube, sabe assim? Eu sou esse tipo de pessoa, do yourself, né? Do faça você Uhum, mesmo. uhum, E aí, essa é uma coisa que eu não aprendi para ser uma professora melhor, para ser uma fisioterapeuta melhor. Eu não aprendi a costurar para o meu papel profissional. Então, o ideal era que a gente conseguisse estudar coisas também para nossa felicidade, porque a gente quer fazer um pano de prato e mandar para os tio, para as tia, entendeu? uhum. Mas às vezes não sobra tempo para isso. Então, estudar tem que ser uma coisa, ou desenvolver habilidades, solucionar problemas do seu dia a dia, requer um tempo de estudo
E isso tem que ser intencional. Se você quer só se manter atualizado, de novo, tem que ser intencional. Aí você falou assim, as pessoas no corre-corre do dia a dia acabam deixando isso para depois. Os meus alunos de mestrado e doutorado hoje não fazem mais isso, mas o que eles faziam? Tem 20 horas de dedicação para pós. Então, fechei o laboratório, fechei a clínica, né? Estou na USP para estudar. Aí, furou o pneu do carro, tem que ver um encanador, tem que ir no dentista, a criança precisa do psicólogo, não sei o que hora que ele marca? Na hora da pós-graduação. Aí não, aí não tem conta que feche, entendeu? É compromisso, é compromisso. As pessoas que eu conheço que mais leem, estudam e se mantêm atualizadas com mais de 60 anos, elas têm horário de agenda para estudar. Então, tem na agenda, toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, eu estou estudando. Não marca paciente, não marca nada. É esse o dia. Ana, mas eu não posso hoje me dar esse luxo. Então, coloque no seu sábado de manhã. Ou ponha no seu domingo de manhã, que costuma ser um tempo morto. Assim, você acordou de manhã, a família tá ali, tá tomando aquele café, tomou o café, até que o almoço sai. O que você faz todo domingo, do café da manhã tarde até a hora que o almoço sai? Eu faço um lazer, tudo bem. Dá para tirar 30 minutos para ler um livro, dá para tirar 30 minutos para ler um artigo. Tem que ser intencional. Esse não é o tipo de coisa que a gente faz sem intencionalidade, sabe? Porque se você deixar por conta do dia a dia, isso aí já era. Agora, o meu trabalho é estudar. Meu trabalho é estudar. Então, eu não tenho essa opção de não estudar. Isso faz parte da minha atribuição profissional. E o Instagram me força mais ainda a estudar, porque cada hora é pergunta de um jeito, é um post que eu quero fazer, eu estou sempre estudando. Agora, se você não tem essa rotina, se você é um clínico, você tem que ter um horário de agenda. E esse horário é inegociável. Inegociável. Então, tem que ter um horário inegociável para a saúde, tem que ter um horário inegociável para estudar. E ponto. Pode ser 30 minutos, acredite, 30 minutos Vai fazer toda a na diferença. conta dos anos Vai fazer fará toda a diferença. Toda a diferença. É muito, muito legal isso, né? E assim, lembrando que fisioterapeutas não têm que. E aí você disse que o seu papel, o seu trabalho é estudar. Então, não há desculpa, né? E lembrando os clínicos também, que o seu trabalho também é estudar. E se você não tem tempo de estudar, é bom você avisar o seu paciente. Estou te atendendo, mas eu não tenho tempo de estudar. Se você tiver coragem de falar isso para o seu paciente, você vai estar sendo mais honesto do que se você atendê-lo sem estudar. Então, não precisa falar isso para o seu paciente. Fale isso para você hoje. Eu estou atendendo sem estudar. Eu sou um cara que não estou me atualizando, estou atendendo baseado nas minhas crenças e estou, talvez, se eu estiver trabalhando na UTI, eu estou pondo gente em risco, eu estou pondo gente em dor crônica, Mas não é só na UTI. E sabe o que eu ia falar, Elinho? Que assim, a gente já viveu uma vida mais difícil também, certo? Por exemplo, você tinha que ir no banco pagar conta. Hoje em dia, você não tem que ir no banco pagar conta. Inclusive, você não tem nem que ficar com o boleto físico em casa. Você recebe um PDF, paga agenda, tira isso da sua cabeça. Sim. Quem hoje, até hoje, paga a conta que está no calendário para lembrar de entrar no banco para pagar, essa pessoa está totalmente fora da realidade do mundo hoje. Ana, mas eu preciso conferir se cai a anuidade do cartão de crédito. Agenda o mês que começa a cair, aí você vai olhar e vai ligar para a moça para pedir para sair a anuidade. Mas todo mês você conferir cartão de crédito. Gente, com o sistema de tecnologia, com o negócio que avisa para você quem comprou no seu cartão no celular, ninguém vai botar uma conta para você pagar que não existe. Para com isso. Tira isso da sua vida. Outra coisa, a coisa de estudar. Eu tenho muito na minha cabeça, Elia, é uma coisa que eu gostaria muito de poder dizer, assim, de boca cheia, que a plataforma Star, ela é uma biblioteca.
Então, vamos dizer que você é um clínico, que você é um horto geral. Para mim, essa é a figura da pessoa que usa a Star, é um horto geral. Uhum. Aí chega lá um pós-operatório Latarjet, que nem a gente conversou ontem à noite no Uhum. congresso. Um Legal. pós-operatório Latarjet. Ana, só fiz bancarte até hoje. Uhum. Eu sento no computador e na hora que eu tenho que estudar, eu entro na Star, tem lá um protocolo atualizado, baseado em evidência, com os fundamentos, com a avaliação, com aquilo que é a sequência, os marcos de progresso do paciente. Mas veja, eu fui estudar. Sim. Eu não vou fazer, eu lembro que bancarte era mais ou menos assim, então vou aqui adaptar conforme a resposta do paciente. Isso é o tiro no pé. Entendeu? Isso é o tiro no pé. E é isso que eu mais vejo as pessoas tentando fazer. Vou dar uma avaliada, vou ver como é que está a amplitude de movimento, não sei o quê. Aí vou falar de PO de manguito, tá? PO de manguito é o seguinte: as pessoas ganham arco de amplitude de movimento com menos de 10 semanas. ADM passiva e ativa. Mas ela não fica com o arco completo livre de dor. E aí, você que é um clínico que não conhece protocolo de reabilitação pós-operatória de tendão de manguito, acha que está na hora de começar a fazer exercício de fortalecimento específico para o manguito rotador. E você só pode pôr carga no bençoado do tendão quando absolutamente 100% da amplitude ativa e passiva estiver livre de dor, porque isso significa que a pega do tendão no leito cirúrgico aconteceu por completo e você pode pôr carga. Uhum. Se você vai na intuição, você pode ter um pepino na reabilitação perioperatória desse paciente. Uhum. Então, tem coisas, gente, que não dá para fazer na intuição. Né? E o meu sonho é ver a Star como isso. Esses 30 minutos que você está na clínica, que tem um paciente novo, você vai lá e é uma biblioteca. Você vai lá e cata a melhor evidência. Mas você estudou isso, sentar lá para pegar o protocolo, os pontos da avaliação, os marcos, isso é estudar. É lógico. Isso é estudar. É porque na nossa época estudar envolvia sentar a bunda no Livro. lugar e ler alguma coisa que Livro. geralmente era um livro desatualizado, né? Exato. Hoje você pode assistir a aula de alguém, uma aula do Rafa, uma aula da Ana, uma aula do Renato. Você pode assistir uma aula e a gente tem que chamar isso de estudar. Você pode estudar correndo, ouvindo um podcast. Você pode estudar dirigindo, escutando no carro, né? Então assim. E mais, você pode economizar tempo para estudar pedindo para entregar a compra do seu pet. Tem lojas que você vira assinante, você programa mensalmente quanto que o gatinho come, quantos xixi lá de arinha tem que trazer. Todo mês ele te manda um aviso, se tiver algum item que você quer tirar, você tira. Aquilo tem 10% de desconto porque você é assinante, entrega na sua casa de frete grátis. Meu, quanto tempo você leva para sair de casa, entrar numa loja de pet, olhar as orquídeas, passear na loja, entendeu? Ver se tem uma plantinha para você comprar. Pô, gasta mais do que devia, né? Gasta mais do que devia. Gasta mais do que devia. Às vezes tá com crianças, as crianças ficam tumultuando, quer ir nos passarinhos, quer bater na coisa dos coelhos. Mano do céu, usa esse tempo para estudar. Entendeu? Automatiza aquilo que pode ser automatizado na sua vida. Para de trabalhar com uma mente anciã, fica fazendo as coisas. Hoje em dia tem tanta coisa moderna para resolver a vida da gente e a gente fica nos comportando como os nossos avós para tecnologias que estão na nossa mão. Débito em conta, gente, débito em conta. Débito automático, pelo amor de Deus, né? Débito automático, contas recorrentes, água, luz, telefone, essas coisas, tudo compras recorrentes. Compras recorrentes. Outras soluções, tem tanta solução de tanta coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu não entro no PubMed procurar artigo. Eu também faz um tempo já que eu não entro. Porque eu recebo tudo meio pronto já, né? Exato. As minhas áreas de interesse já estão selecionadas e o cara coloca até o nível de impacto da revista que ele está te mandando o artigo. Fala assim, então, isso aqui eu vou ler, isso aqui eu não vou ler. Aí tem lá Pedro também, que já leu o artigo e já falou, ó, lê isso aqui, que isso aqui presta, não lê isso, que isso aqui não presta. Pronto. Então, isso assim, é solução automatizada e economiza muito legal. tempo.
Não leia porcaria, porque o tempo não vai voltar se você ler uma porcaria, né? Então, tem alguém que já leu, já classificou, já deu, alguém confiável que já deu uma nota para aquilo e fala assim: vou ler de 7 para cima, de 7 a 10. Não vou ler os ensaios nota 3, nota 2, né? E, de novo, né? É assim, sem ansiedade, isso tem um momento na vida. Você tem um momento de iniciação científica, de graduando, que você não sabe nada de nada, que você vai ler porcaria, até vai achar que é legal, aí vai descobrir que não é. Aí tem um momento de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, em que você é obrigado a se tornar um especialista. E um especialista não se faz sem senso crítico. Senso crítico inclui ler coisas ruins para reconhecer o que é bom e o que é ruim. Isso, isso. Mas quando você está na clínica, já está especializado, já está vivendo É. sua vida, nananã, e tem que dividir sua vida, seu tempo com outras atribuições, Uhum. essas soluções mais automatizadas precisam estar na sua Sim, vida para você usar melhor seu tempo. sim. Muito legal, muito legal. E eu também andei lendo aqui para o nosso podcast e no começo, quando o homem começou a contar o tempo, porque o homem ele percebeu que as coisas são cíclicas e que o dia amanhecia, anoitecia e que tinha uma noite entre cada 2 dias. Então ele percebeu isso, começou a olhar a natureza, né? Os gregos foram os primeiros a usar tecnologia para medir o tempo, para medir, por exemplo, quando os oradores iam falar, os grandes filósofos iam falar, eles tinham um tempo estipulado, então para medir o tempo dos oradores, e até nos julgamentos, para dar a palavra em tempos iguais, para defesa e para acusação, eles começaram a medir o tempo, né? Até o dia que o homem, ele resolveu se libertar do sol, que era o grande marcador do tempo, né? Então, o homem passou a fixar o tempo. Então, independente de se está claro ou se está escuro, porque ele percebeu isso também, que dependendo da fase do ano, o dia fica mais claro, o dia fica mais escuro, o dia escurece mais rápido, o dia escurece mais devagar. Então, ele passou a fixar o tempo. E é 17 horas, independente da posição do sol. O homem se rebelou contra a natureza e falou: não, eu vou controlar o tempo aqui para eu ter pelo menos, né, um pouquinho de controle sobre as coisas. E é muito interessante que um estudioso fala nesse documentário sobre o tempo, que eu peguei o tempo aqui, peguei o nome, Quanto Tempo o Tempo Tem. Se você digitar tempo no Netflix, no buscador, você vai encontrar esse documentário. Mas o nome do documentário é Quanto Tempo o Tempo Tem. É muito interessante, é muito legal. E um brasileiro fala que apenas 2 coisas são absolutamente universais. Só 2 coisas. A maneira como nós contamos o tempo no calendário e os algarismos indo-arábicos, de 0 a 10. Tudo invenção humana e mais nada além disso é absolutamente universal, porque as palavras em japonês não são como a gente escreve, no árabe também não, mas assim, os números de 0 a 10 e a maneira como nós contamos o tempo no calendário é absolutamente universal. E apesar do nosso podcast ser sobre gestão de tempo, nosso tempo acabou. Não é possível! Eu tenho uma mensagem final muito importante. Não, você vai ter o tempo necessário para dar sua mensagem final. Mas o nosso tempo. E outra coisa que eu queria trazer também, Ana, é que, assim, fisioterapeutas têm que estudar sobre o seu trabalho, sobre a área de atuação, seja UTI, seja ortopedia, seja reumato, pediatria. Só que eu quero trazer outra mensagem também. Você não pode ser um cara que só estuda a sua área de trabalho, porque senão vai ser muito chato, vai ser uma porcaria. Então você além de ter tempo de ler, assistir, ver, ouvir podcasts sobre fisioterapia, ortopedia, UTI, ventilação mecânica, reumatologia, você tem que ter tempo também, ou tem que se organizar para ter tempo, sem obrigações, mas assim, é igual eu falo para paciente, né? Que atividade física eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, quem responde isso é a régua do prazer. Existe prazer em alguma coisa? Não, mas eu não gosto de nada. Então experimenta. Experimenta. Talvez eu goste de andar. Beleza, vai andar. Talvez eu goste de dançar. Vai dançar. Mas não vai fazer uma coisa porque eu estou mandando. Então não adianta estudar tempo porque a gente está falando de tempo. Estuda tempo se você tiver interesse em organização. Só que lembrando que coisas que você estuda que não tem nada a ver com fisioterapia
podem melhorar seu atendimento de fisioterapia. Se você for mais organizado no tempo, você não vai atrasar os seus pacientes e provavelmente você vai ser visto como um profissional que atende no horário. Isso vai atrair novos pacientes que estão putos com outros profissionais que não atendem no horário. Então, né? Então, eu vou te dar o tempo que você quiser, mas assim, eu queria trazer essa outra coisa, que a gente também tem que estudar, como você mostrou, né? Eu fiz o curso da Thaís Godinho, eu fiz o curso do Jerônimo, eu fiz o curso de costura. É isso, né? É isso, né? A outra coisa que eu queria falar é que não existe inovação sem reflexão. É a nossa capacidade de parar para observar calmamente, juntar, fazer misturas de conhecimentos, pensar soluções. Essas coisas, elas não acontecem no momento que você está na teoria. Na hora que você está na teoria ou na prática, ali, né, mexendo numa coisa, isso acontece no momento da reflexão. Acontece no momento em que você está se questionando como as coisas podem resolver problemas. É assim que as inovações nascem. Não é incomum a gente encontrar soluções quando está tomando banho, quando deitou para dormir, né? E muito menos na prancheta, muito menos ali na mobilização articular. Uhum. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar de mensagem final para o pessoal que escuta aqui, que eu sei que são empreendedores, pessoas que pensam em gestão e inovação, há o tempo de fazer o conteúdo, há o tempo de conversar com as pessoas para ter novas ideias, refrescar a cabeça, ter novos pontos de vista, e há o tempo da reflexão. Da mesma forma que você protege um tempo para estudar, é necessário reservar um tempo para contemplar o problema, para sentir o que a gente chama em educação de dissonância, de disfluência, aquele momento do incômodo, assim, gente, como é que ninguém pensou nisso? Como é que ninguém resolveu isso aqui antes? É desse momento de reflexão e de quietude, com tudo que está lá dentro da sua cabeça, é que as coisas novas vão surgir. E, às vezes, isso só acontece quando a gente para um pouco. Então, tem dias que a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é descansar. Tem esse momento também. Então, olha a vida numa perspectiva um pouco de mais longo prazo, planeja a sua semana, pensa nas coisas que te trarão felicidade, lembra da sua família, dos seus amigos, das coisas que são importantes, da sua saúde, daquilo que é importante para você, porque não adianta você ser genial e se adoecer, a gente não ajuda a ser genial e terminar isso tudo sozinho, essa jornada sozinho. E lembra que tem que descansar e tem que refletir. E tem tempo para tudo isso. Lógico que tem. Ou então a gente não teria chegado até aqui. Então, que todo mundo saiba usar bem o seu tempo melhor depois desse episódio. Muito obrigada, viu, Hélio? Eu Cara, adoro esse assunto. foi muito legal. Eu percebi que você adora e eu acho que eu percebi também que acertei no teu nome como convidada para falar disso. Agradecer, Ana, você sempre espetacular e sempre solícita em me atender e assim, sempre é um prazer falar com você. Aprendi um monte de coisa aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Que é uma coisa preciosa. Você acabou de me doar 1 hora da sua valiosa vida, né? Então, isso é muito obrigado mesmo, tá? É isso, Eu vamos embora. vou Agora que tem mais meio ano pela frente, né? ter mais meio ano e eu vou terminar, sem querer ser religioso, mas eu vou terminar com um texto que está escrito em Eclesiastes 3, que tem a ver, tudo tem a ver com o nosso, tem tudo a ver com o nosso episódio, né? Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu acho muito legal. Então, de uma sabedoria, independente das nossas crenças, de uma sabedoria tão antiga, né? E que está escrito aqui num livro considerado sagrado, eu acho que é importante a gente falar. E o texto diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar,
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E esse segundinho de silêncio aqui, para mostrar que está todo mundo emocionado ao fim desse episódio e perceber que o silêncio também precisa do seu tempo. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui até esse momento do episódio. Muito legal. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostrou que você está lutando para manter viva na sua cabeça a paciência e combater a musculosa ansiedade tentando te atropelar. É um exercício diário que nunca vai ter fim. Agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Lembrando todo mundo que a gente está no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no YouTube. Lembra de ligar a notificação lá. Só a Ana Maria não vai fazer isso, que ela não liga notificações. Lembra de ligar a notificação para receber as notificações dos nossos novos episódios. Obrigado para todo mundo. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.